Olá, turma do quinto ano! Tudo bom com vocês? Olha o tio Júnior aqui de volta, né, para mais uma aula. Graças a Deus, tudo em paz. Espero que vocês também estejam tudo bem por aí, tá? Então sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências aqui com o tiozão, o tio Júnior, tá bom? Então estão todo mundo preparado para mais uma aula, mais uma semana de muito conhecimento, muito aprendizado, para que a gente possa transformar essa educação cada vez melhor. Então, vamos lá, pessoal, tudo pronto, ó. Prepara já o material de vocês, livro didático, pega lápis, pega borracha, para que vocês possam estar acompanhando a aula junto comigo, tá? Para que o aprendizado, né, tenha muita eficiência, ok? Então vamos lá. Posso começar? Tudo preparado aí? Então vamos lá. Olha só. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a água no ambiente, né? A água, que é uma fonte de vida, né, gente? A água que é riquíssima para nós seres vivos. A água que é sobrevivência, né? Através da água nós precisamos dela para nos, né, nos manter hidratados, né? O nosso corpo precisa da água. O nosso corpo é composto por muita água, então a gente precisa estar ali repondo essa água, não é isso? Os seres vivos, além de nós seres humanos, também precisam dessa água, tanto os animais como as plantas. Então a gente vai entender hoje, aqui na nossa aula, como funciona esse ciclo da água. A água que vem da chuva, como é que ela chega lá nas nuvens, como é que ela cai, a água que cai, será que se desperdiça? Como é que funciona todo esse ciclo? Será que é a mesma água que cai na chuva, que está nos rios, que sobe para as nuvens? Como ela sobe para as nuvens? Então, tudo isso a gente vai estar entendendo na nossa aulinha de hoje. Muito importante, tá? Prestem muita atenção. Combinado? Vamos lá, começar? Olha só. O ciclo da água no ambiente. Você acha que é possível a água de um rio fazer parte da água da chuva? Em caso afirmativo, como isso ocorre? E aí, criança, pergunto a você. Você acha que é a água que a gente vê nos rios aqui na nossa cidade, onde vocês moram, povoado, seja onde vocês estiverem, a água que vocês verem nesse rio é a mesma água da chuva? E aí, o que é que vocês me dizem? Já já respondo junto com vocês. Ó. Vamos continuar aqui. A maior parte da superfície do planeta Terra é coberta por água. E a quantidade dessa água continua praticamente a mesma ao longo, né, do tempo. No entanto, a água não permanece sempre no mesmo lugar. Ó, a gente já viu, né, até nas outras aulas, vocês no quarto ano, sobre essa questão da água. Nosso planeta, ele tem uma maior parte dele é água. Um pouquinho é solo onde a gente pisa, mas a maior parte do planeta é água. Porém, nem toda a água que tem no planeta Terra é útil para nós seres humanos. Por quê? Porque a maior parte da água ela é salgada, certo? E nós precisamos da água doce, da água potável para beber, para cozinhar. Então, por isso que do pouco que temos que cuidar. Certo? Então, por que essa água, né, dos rios, né? A água continua a mesma quantidade, mas não ficam nos mesmos lugares. Por quê? Porque, ó, a ação da luz solar e do vento, por exemplo, faz com que a água passe de um estado físico para outro, né? Ao mudar de estado físico, a água pode se movimentar de um local, né, a outro do ambiente, no chamado ciclo da água ou ciclo hidrológico. Vamos ver aí a seguir agora como funciona isso.
É a mesma coisa que a gente colocar uma água no congelador, ela ficar ali empedrada. A gente vai entender já já esses estados físicos, né? A água empedrada, ela está no estado físico sólido, e quando ela se desmancha, ela vira água no estado físico líquido. Então, através disso que já há uma modificação, tá? Uma modificação. Vamos agora observar esse esquema aí, como funciona esse ciclo da água. Já vou aqui de antemão dizer para vocês que a mesma água dos rios, dos oceanos, dos lagos, é a mesma água da chuva. Como a nuvem vem, pega um baldinho e leva água? Não, professor. Não, tio Júnior. Olha só. Então, sob a ação da luz solar e dos ventos, parte da água existente na superfície terrestre passa do estado físico líquido, né, para o gasoso. Ou seja, quando ela está nos rios, ela está no estado líquido. Quando o sol bate na água, ela vai evaporar. Então, ela vai evaporar para as nuvens no estado gasoso. Tá? A gente às vezes nem percebe essa água evaporando. Os seres vivos também liberam vapor de água no ambiente, ou seja, as plantas, né, as folhas das plantas, elas contêm água. E quando o sol bate nas plantas também, essa água é evaporada. Entenderam? Isso é a primeira parte, como ela sai dos rios para chegar lá em cima. Segundo passo, o vapor de água sobe e entra em contato com as camadas de ar, com temperaturas mais baixas. Ou seja, o vapor de água se condensa, formando gotículas de água no estado líquido. Essas gotículas formam o quê? As nuvens. Tá? As nuvens. Seguindo, então, formou as nuvens, né? Quando as nuvens acumulam grande quantidade de gotículas de água, ocorre a precipitação, ou seja, né, ocorre a chuva. E essas gotículas de água se solidificarem, pode haver a formação de granizo, né? Se essas gotículas de água da chuva se solidificarem, pode haver até chuva de granizo, tá? Então, observe todo o ciclo. Água nos rios evapora, né? Há um choque lá com a temperatura que é mais baixa. Formou as nuvens. Depois que as nuvens sobrecarregam, chove. E aí, agora é a parte em que a chuva atinge a superfície terrestre e se distribui para diferentes locais do ambiente. Parte da água da chuva, né, escorre pela superfície terrestre, chegando aos rios, lagos, mares e oceanos, né, onde elas escorrem aqui, ó. E aí tem os rios, tá vendo aqui? Correto? E também elas podem infiltrar no solo, ou seja, elas entram no solo, formando os lençóis subterrâneos. Certo? Ou ficando disponível para observação pelas plantas. Tá? Mas, mesmo infiltrando no solo, elas infiltram nos lençóis subterrâneos e chegam também até os lagos. Ó, e aí chega, né, vamos usar essa água. Então, a energia solar e o vento, por exemplo, fazem com que parte da água presente no ambiente evapore novamente, reiniciando o ciclo. Ou seja, chegou nos rios através da chuva, agora ali novamente. O sol e o vento vai evaporar de novo. Depois chuva, evapora, nuvem, forma nuvem, chuva. E assim sucessivamente. É assim que ocorre o ciclo da água. Ok?
Olha só. Leia a manchete a seguir. Vamos ler comigo. Isso na página 34. Certo? Olha só. Falta d'água em cidades tem a ver com devastação desenfreada da Amazônia. Chuvas que recarregam reservatórios da região sudeste são oriundas da Amazônia. Árvores são toque final da máquina biológica que reproduz chuvas. Ou seja, as árvores, gente, são primordiais. As árvores são essenciais, né, para que haja chuva naquelas regiões. Quanto mais árvores, mais o ambiente vai estar úmido, mais as plantas vão liberar água, né, evaporação para as nuvens, e aí vai haver mais presença de chuva. As plantas dependem de água para viver, mas elas também são essenciais para o ciclo da água, né, para que seja mantido no ambiente. Então, na letra A aí, né, nós temos aqui uma grande parte, né, com plantas. Então, as plantas liberam vapor de água na atmosfera terrestre por meio, principalmente, da transpiração. Então, as plantas elas vão liberar o vapor de água. E aquele ambiente vai estar o que? Mais úmido, com mais presença de água nas nuvens, e aí vai vir mais chuva, com certeza. E com essa remoção aí da vegetação, ou seja, das plantas, reduz a quantidade de vapor de água, ou seja, vai reduzir também a ocorrência de chuvas. Ok? Seguindo. Então, a redução na quantidade de chuvas pode afetar o quê? O clima, tornando-o mais seco, né? Prejudica as atividades humanas, ou seja, a gente vai fazer plantações, planta o milho, e aí vão morrer, porque não vai ter chuva, né? Precisamos também da geração de energia elétrica, a energia elétrica que é gerada através da água. Então, tudo isso precisa da chuva. Então, a gente tem que cuidar de todo o meio ambiente. Tá vendo? A gente dizia, para que uma árvore, meu Deus? Não, uma árvore é vida, uma árvore também serve até para fazer chover. Olha que interessante. Então, a redução na ocorrência de chuvas também pode prejudicar a manutenção dos reservatórios de água, né, que são utilizados pelo ser humano em diferentes atividades, como para fornecer água potável à população e para fornecer água para a irrigação de plantações. Então, precisamos também da água para, né, a sobrevivência das plantações, das atividades humanas, né? Precisamos plantar o milho, precisamos molhar a laranja, molhar o milho para crescer ali as verduras que estão plantadas, para comer. Então, tudo isso precisa da água. A água é muito importante. Então, rios voadores, olha só. Aqui fala que a floresta amazônica, estou aí na página 35. A floresta amazônica ela é responsável pela ocorrência de chuvas em diferentes regiões do Brasil. Isso graças ao fenômeno dos rios voadores. Os rios voadores são massas de ar ricas em vapor de água. Então, é o ar que sai, né, por todo o Brasil, e esse ar contém vapor de água. E são transportados através de quê? Do vento. E aí essa umidade de água chega nas regiões do Brasil. Então, ó, sai do oceano, né, Oceano Atlântico, olha aqui, né, e vai diretamente para a Amazônia, levada pelo vento, né? Essa água é levada pelo vento. O oceano tem muita água, então essa água é levada pelo vento, né, para a Amazônia. E a Amazônia que tem o quê? Uma grande floresta. E aí recebe, né, esse vapor de água, né? E recebendo das plantas, então esse vapor de água vai aumentar. Ok? Essa umidade é proveniente da transpiração das plantas e da evaporação das águas dos rios e do solo. Então, essa massa de ar, ela segue em direção às cordilheiras do Andes,
Ó, passa pela Amazônia, depois passa pelas cordilheiras, onde eu estou passando aqui a linha, né? Então, nessa parte aí, o vapor de água ele se condensa, né? E se precipita na forma de chuva, formando as nascentes dos rios da Amazonas. Veja que é tudo um ciclo também, né? Então, esse vapor de água restante segue em direção às regiões sul e sudeste do Brasil, onde pode se precipitar. Então, ó, veja que é tudo uma linha que vai seguindo, né? Sai do oceano, né? Esse vapor de água pelos ventos, passa pela Amazônia, né? Pela Amazônia pode até aumentar, porque tem muita floresta, muita planta, e assim vai transportando para as outras regiões, certo? Toda essa questão de vapor de água, né? Para facilitar as chuvas, ok? Olha só. Agora, a água e as atividades humanas, né? Veja aí as nossas atividades diárias, né? Que é tomar um banho, lavar uma louça, cozinhar, né? Então, tudo isso a gente precisa da água, né? Tanto a gente como os nossos familiares, né? Precisa da água no nosso cotidiano. Observem, ó, as atividades, por exemplo, como escovar os dentes. Se a gente escovar os dentes durante 5 minutos, com a torneira aberta, a gente gasta 12 litros. Com a torneira fechada, a gente gasta menos de meio litro. Então, observe o tanto que a gente tem que economizar. Toma banho, um banho de 15 minutos, com o registro aberto, a gente gasta 135 litros. Se for um banho de 5 minutos, com a torneira fechada, 45 litros. Vejam a diferença, né? Descarga em vaso sanitário. Então, nós temos aqui vaso que utiliza caixa, vaso que utiliza válvula na parede. Então, o da caixa, ele gasta menos do que o que é a válvula na parede, que já vem direto da caixa de água, né? Não é aquele que tem a caixa que enche ali e fica ali guardadinha, tá? Aquele gasta menos água. Então, são essas atividades humanas que a gente tem que perceber que a gente tem que economizar, porque a nossa quantidade de água, ó, vai se diminuindo, né? A gente tem que economizar. Então, agora pense nos aparelhos elétricos, né, que precisam ser ligados na tomada para funcionar. Esse funcionamento está relacionado ao uso da água. Isso porque no Brasil a maior parte da energia elétrica é gerada pelas usinas hidrelétricas. Então, além da geração de energia elétrica, a água pode ser utilizada pelo ser humano na fabricação de diversos produtos, no cultivo de plantas, na criação de animais, entre outras atividades. Então, a água é essencial para a nossa vida, tanto até para gerar energia, né, para que esse computador esteja aqui ligado agora, para mim estar dando a aula para vocês, para que o celular ou o computador de vocês estejam aí agora ligados para assistir minha aula, precisamos da água, né? Como também para outras atividades. Então, precisamos economizar. Repito isso sempre, economizar água, certo? Ó, apesar de essencial em nosso dia a dia, né? A quantidade de água doce disponível para o uso do consumo do ser humano é reduzida. Então, nós temos muita água no planeta Terra, mas a maior parte é o que? Eu já falei aqui para vocês, salgada. A água doce é mínima. Além disso, sua utilização pode tornar a água inapropriada, né, reduzindo ainda mais sua disponibilidade. Por isso, devemos ter atitude que evitem o desperdício da água nas atividades realizadas diariamente, utilizando, né, de modo consciente. Então, como vocês aí de casa, como é que vocês fazem para estar economizando água? Então, gente, dicas muito importantes, né? Tomar banho, na hora que for se ensaboar, desliga. Escovar os dentes, na hora que for, né, estiver escovando os dentes, desliga a torneira, tá? Descarga, utiliza outra água, né, mais suja, que já utilizou em outro momento, tá? Então, tudo isso são coisas que a gente vai, né, tendo consciência e economizando. A energia, desliga as lâmpadas quando não tiver
nada fazendo, tá? A economia da energia também economiza a água. Agora, as atividades humanas e a poluição da água. Né? Então, gente, um dos pontos principais também, não devemos poluir a nossa água. Tá? Olha só essa imagem aí, né? De um rio, né? Um lago coberto de lixo. Muito frustrante. Então, ó, muitas das atividades que o ser humano realiza liberam materiais e substâncias que podem chegar até os rios, lagos e mares. Alguns desses materiais e substâncias alteram as características da água, né, que se torna prejudicial aos seres vivos desses locais, né? Quando a gente vê uma água dessa, se a gente for utilizar, a gente pode até morrer, né, causar doenças e muito mais. Então a gente tem que ter muito cuidado. Olha só. Então a poluição da água altera diversas características dos ambientes aquáticos. Tá, gente? Essa questão de poluição da água, as atividades humanas, já estou na página 43, tá? Vai acompanhando aí. Então, a poluição da água altera diversas características dos ambientes aquáticos, como a quantidade de gás oxigênio dissolvido na água e a quantidade de luz solar, né, que penetra nesses ambientes. Essas alterações prejudicam o desenvolvimento e a sobrevivência dos seres vivos nos ambientes aquáticos, ou seja, os peixes, né? Então, temos que ter cuidado com a poluição da água, porque tanto os animais, os seres vivos morrem na água, como nós também, se formos usar essa água, vamos ser prejudicados. Então, agrotóxicos e fertilizantes, né, aplicados de forma inadequada nas plantações, podem chegar à água de rios, lagos e águas subterrâneas pela ação do vento, né, a água da chuva, por exemplo, e isso pode ser prejudicial. O que mais? Os esgotos, né, gente? Vamos ter consciência com os esgotos, né? Por conter substâncias prejudiciais a seres vivos, tá? Se ele for lançado de forma inadequada diretamente ao ambiente aquático, né? Pode aí ter danos seríssimos. Os resíduos também depositados nos lixões produzem um líquido poluente chamado chorume, que pode infiltrar e contaminar o solo, bem como as águas subterrâneas, os lagos e os rios. Os esgotos domésticos, né, sem tratamento e despejados diretamente em rios, não podemos estar jogando vaso de guaraná, né, diretamente no rio, lixo. Olha como isso aqui está mostrando. Isso é muito ruim, né? Porque esses resíduos jogados até na própria rua, o vento pode levar e chegar até os rios próximos e começar a poluição, tá? Então, muito obrigado pela nossa aulinha de hoje. Aprendemos muito, né, gente? Então, consciência, né? Economização de água, ok? Que isso vai nos ajudar bastante. Então, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.